Fala aí, meus queridos, para mais uma videoaula. Aqui é o professor José Guilherme, dando continuidade aí às aulas de LPO, especificamente aí o software NetBeans. Já desenvolvemos aí dois projetinhos, né? Já desenvolvemos aí duas aplicações onde nós conseguimos entender como é que eu trabalho com os componentes num ambiente gráfico no NetBeans, e entendi também como eu manipulo aí as minhas informações e consigo transportá-las de um componente para o outro. Hoje nós vamos tratar de um assunto um pouquinho mais complicado, que são os métodos parse e os métodos value e off. Então vamos lá. Voltando aí ao nosso NetBeans, todo mundo já conhece esse ambiente aqui, que se você ainda não entendeu como é que funciona esse ambiente, eu aconselho você a estar assistindo aí as videoaulas 1 e 2. Bem, eu vou construir um projetinho bem simples, onde eu vou receber dois valores e vou somá-los e exibi-los depois em uma outra label. Vamos lá então. Bem, tá aí o nosso projeto montado. São três labels: a label no 1, a label no 2 e a label resultado. Um campo de texto que eu chamei de TXT no 1, um outro campo de texto chamado TXT2 e por fim aí o botão, como nós vimos, é ele quem vai disparar o evento. Ou seja, ao clicar nesse botão, eu vou precisar que o meu sistema recolha o valor, ou seja, capture a propriedade texto do meu componente TXT no 1, capture também o valor que está na propriedade texto do meu componente TXT no 2 e execute a soma e exiba então aqui na minha variável LBL resultado. Vamos lá então. Como todo mundo já sabe, para criar o método aí action performance, eu posso clicar duas vezes sobre o componente, ou eu posso clicar com o botão direito, eventos, action performance. Uma vez feito isso, então ele me envia aí para minha área de programação e já cria aí
Então aqui, né, o meu método. Então o método btn somar, lembrando que é muito importante que você observe se você nomeou ou se você está fazendo a programação no lugar certo. Como é que eu faço isso, Guilherme? Olha aqui, ó, btn somar. Btn é o nome do meu componente que vai executar um método, que vai disparar o evento. Então eu estou no lugar certo. Vamos só dar uma voltadinha aqui e vamos observar então. Eu vou precisar de uma variável. Eu vou trabalhar por enquanto somente com as variáveis do tipo inteiro para facilitar aí o nosso processo. Então eu vou pegar aqui um número inteiro que será digitado nessa caixa, vou pegar um outro número inteiro que será digitado nessa caixa, vou realizar a soma entre os dois e vou exibir o resultado. Como nós já conhecemos aí, já entendemos a lógica, eu vou precisar de variáveis do tipo int. Perceba aqui que a variável do tipo inteiro ela é declarada com letra minúscula. Como eu disse para vocês, as variáveis do tipo texto, ou seja, as strings, são declaradas com letra maiúscula. Aqui eu tenho uma variável do tipo inteira que é declarada com letra minúscula. Então eu vou ter a variável num1. Perceba que no projeto eu tenho nomes de variáveis também. Lembra disso? Quando eu clico com o botão direito é alterar o nome da variável. Então eu tenho que perceber se eu não vou nomear nenhum componente com nome igual a qualquer variável dentro do meu sistema. Então eu não posso ter aqui a variável inteira txt num1, eu não posso ter aqui a variável inteira lbl número 1, tá? Então eu tenho que perceber, porque o Java trabalha os componentes do meu ambiente gráfico e as variáveis na linha de programação, para eles são tudo tudo variável, tá? Então elas não podem ter nomes iguais. Então eu vou ter a num1, eu vou ter a num2 e eu vou ter também uma variável que eu vou criar aí para armazenar o resultado dessa soma. Muito bem. Vamos lá então. Com o que nós já temos agora do vídeo 1 e do vídeo 2, eu sei que para poder receber o valor que está dentro da propriedade texto desse componente que eu chamei de txt no1, eu tenho que usar o meu método getTest. Então é o que eu vou fazer aqui, ó. A minha variável inteira chamada num1, ela vai receber, né, o componente. Qual é o componente que eu quero buscar? Eu quero buscar no txt o que? Ctrl espaço, lembra desse daí? Ctrl espaço me abre aqui uma caixinha de diálogo para, né, auxiliar no momento da minha programação. Eu quero txt num1, então eu chamei o componente, eu chamei o objeto lá do meu ambiente gráfico, vou pôr um ponto e agora eu vou utilizar um método para retirar o texto. O método, como nós vimos, é o getTest, né? Então eu vou colocar lá o getTest. Tá? Lembrando, né, que se eu não souber digitar, é muito interessante que você utilize aí o Ctrl espaço. Vamos lá, pulei para outra linha. Continua me acusando um erro nessa linha. Professor Guilherme, eu fiz exatamente como nós vínhamos fazendo aí no vídeo aula 1 e vídeo aula 2, né? Eu peguei a variável e disse que eu queria que ela recebesse então o texto que vai ser retirado do objeto txt no1. Bom, por que aconteceu um erro aqui? Se eu parar o meu mouse sobre esse ponto de exclamação, ele vai dizer para mim assim, ó, que são tipos incompatíveis de variáveis, né? Incompatíveis tipos. A string não pode converter para inteiro. O que está acontecendo então aqui? Vamos entender. Dentro de um componente JTestField, que é o campo de texto, o Java recebe e consegue trabalhar somente com strings, ou seja, dentro de um campo de texto ele só consegue trabalhar com texto. Então veja bem o que eu estou tentando fazer aqui. Eu estou tentando pegar algo que é texto, né? Algo que é texto, e estou tentando inserir dentro de uma variável que eu chamei de inteira, que eu declarei como inteira. Então existe aí a incompatibilidade de tipos. O Java não consegue automaticamente aí, sem nenhum recurso, sem nenhum método, armazenar uma string, que é um texto, numa variável do tipo int,
que é um número. Bom, Guilherme, e agora? Agora eu vou ter que utilizar um método de conversão, tá? Esse método de conversão, ele vai ser feito da seguinte forma. Eu vou apagar isso aqui, depois eu vou voltar a escrever isso. Mas como é que eu vou fazer? Eu quero converter algo, no nosso caso uma string, em um número inteiro. Então eu vou chamar a classe que controla, vamos dizer assim, os números inteiros. Essa classe é a classe integer. Se eu não sei como escrever integer, Ctrl espaço, aqui tem várias opções, mas eu quero só o integer, tá? Percebam, por ser uma classe, ela está escrita com letra maiúscula. Então eu chamei a classe integer, né? Eu tô fazendo referência a essa classe integer e agora ponto, eu vou dizer para ele qual o método que eu quero usar. No nosso caso, o método que faz a conversão de de um texto, no nosso caso aqui, em um número inteiro, é o parse, né? Então lá, o parse, e para completar aí dentro da classe integer, o método é chamado de parseInt. Então pronto, agora eu tenho aqui, né, o método que faz a conversão, que é o integer.parseInt. O que vai ser convertido no número inteiro? O que tiver aqui escrito entre esses parênteses, tá? E o que eu vou converter no número inteiro? Eu vou converter lá o meu componente txt no 1 e o texto que eu vou pegar. Então get test. Então olha lá, agora ele está fazendo o que? Ele está pegando, né, o conteúdo da propriedade texto do meu componente txt no 1, está convertendo em um número inteiro e armazenando ele dentro da minha variável num1. Bom, eu vou fazer a mesma coisa aqui para num2. Então num2 também é uma variável do tipo inteiro, então eu preciso chamar aí a minha classe integer, o meu método de conversão, que é o parseInt, e dizer para ele o que eu quero converter. Eu quero converter o txt, o que? Num2, mas o que eu quero converter do componente txt2? O texto que eu vou retirar dele, tá? Então, get test. Pronto. Retirei, né, os dois textos, converti esses dois textos em número inteiro e agora eu posso realizar uma conta sem problemas nenhum. Por quê? A variável soma já é do tipo inteiro. Então ela pode muito bem pegar a variável num1 e somar com a variável num2. Pronto. Eu tenho ali armazenado agora dentro da variável soma. Eu vou ter armazenado dentro da variável soma o resultado da soma entre num1 e num2. Agora eu tenho um próximo passo, que é o que? Exibir esse resultado, exibir essa soma dentro da onde? Dentro desta label aqui que eu chamei de resultado. Ou seja, eu vou alterar o texto resultado para simplesmente o resultado da soma entre os dois valores que foram retirados dessas duas caixas de texto. Então vou voltar lá e vou dizer assim: como é que se chama este componente? Esse componente é o LBL resultado. Então, LBL o que? Professor, eu esqueci. Ctrl espaço. LBL resultado. O que eu quero fazer agora? Eu quero inserir o texto dentro de LBL resultado. Então, ponto que? Set test. Professor, eu escrevo set test errado. Ctrl espaço. Tá? Set test. Quem que eu quero exibir nessa variável? Eu quero exibir o valor que está dentro da variável soma. Tá? Então, eu quero exibir a variável soma dentro, eu quero setar o texto, eu quero mudar a variável texto de LBL resultado para o valor que está dentro de soma. Problemas, olha lá, ó. Ele vai dizer de novo para mim, ó, incompatível tipos. Ele não pode converter para string. Como assim, professor? Olha, da mesma forma que eu não podia pegar uma variável do tipo string e inseri-la
dentro de uma variável do tipo inteira, eu também não posso pegar uma variável do tipo inteira e inseri-la dentro de um local que só consegue trabalhar com texto, que é o caso da label. A JLabel também só consegue manipular textos, tá? Então eu tenho que ter um método que vai fazer com que essa variável soma, que nesse momento é uma variável do tipo inteira, se transforme, se converta para uma variável do tipo, para um valor do tipo texto. Bom, como é que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui a soma. Muito parecido com o método parseInt, eu preciso chamar a classe para a qual eu quero converter esse número. Qual é a classe que eu quero converter esse número? Eu quero converter ela num texto, professor. Mas a classe que controla os textos, quem que é? Ah, é a classe string. Então não sei escrever string. Como é que é? Ctrl espaço. Então, olha lá. String, tá? Tá lá string. Ponto. O método. Se vocês tentarem, né, chamar aqui o método parse, vocês não vão encontrar. Por quê? A classe string, o método de conversão não se chama parse, como nas classes, como aqui na classe integer, por exemplo. O método que faz a conversão aqui é o método value. Então, value of, tá? Então eu já vou pegar aqui direto, ó, um value of .int, isso aqui também tanto faz, tá? É só para que ele entenda, aí para ele tentar puxar direto uma variável inteira para conversão. Olha lá, no caso ele conseguiu, ele falou que eu quero, né, fazer a conversão do conteúdo da variável soma para um tipo string e inseri-lo, então set teste, no meu componente LBL resultado. O meu erro sumiu, né? Então eu não tenho mais nenhum erro aqui, tá tudo certinho, tá? Então agora eu vou tentar executar aí o meu projeto. Cliquei aí no Run, vou aguardar, lembrando que sempre demora um pouquinho. Vamos lá, tá aqui o nosso método executado, tá? Vocês vão perceber que eu inseri um título aqui, ó, calculadora master, tá? Se a minha janela abrisse um pouquinho, eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho como é que eu faço isso, tá? Então vamos lá, o número 1 é 2, o número 2, por exemplo, é o 5. Quando eu clicar em somar, ele tem que capturar esse valor 2 daqui, capturar esse valor 5 daqui, realizar a conversão desses valores, desses textos em tipo inteiro, fazer a soma, armazená-lo dentro de uma variável soma e exibi-lo dentro de resultado, mas para isso ele vai precisar então fazer ali a conversão, tá? Então vou clicar em somar, pronto, 7. Foi exatamente aí o que ele acabou fazendo, tá? Então ele recebeu os valores, né? Ele fez a recepção dos dois valores, fez a sua devida conversão, realizou a operação de soma e exibiu em LBL resultado aí o valor da soma já convertido em uma string. Bem, a única coisinha que tem diferente também nesse projeto foi que dentro do meu JFrame eu alterei a propriedade título. Então quando eu altero a propriedade título, então vou colocar aqui só calculadora, ele vai inserir o título aqui, né, no meu JFrame, né, calculadora. Tudo bem? Sem problemas nenhum. Então aprendemos aí a utilizar os métodos de conversão parseInt e o método de conversão value of, para que a gente pudesse transformar textos em número e números em textos. Espero que mais uma vez essa videoaula tenha ajudado vocês, né? E estou aí preparando mais uma vídeo para que vocês consigam aí acompanhar sem problemas o componente de LPO. Para quem quiser saber, a música de fundo aí é a banda de white metal Yahvé. Falou, até mais. Bom finalzinho aí de recesso para vocês.